Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a doutora Juliana Alves de Oliveira, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Subseção São Bernardo do Campo. Estamos aqui hoje com a imensa satisfação para discutir temas importantíssimos, temas que temos que abordar e que temos que trazer, principalmente neste mês de maio. Ontem, 17 de maio, o dia do combate à LGBTfobia, e pensando em crime, pensando em violência, né? Mais do que nunca, importantíssimo esse diálogo aqui na nossa subseção. Eu, primeiramente, peço desculpas pela minha apresentação, estou em dias não muito bons de saúde. Essa tarde toda tive febre, então vamos conduzindo aqui da melhor forma possível. Mas eu já quero agradecer a presença de todas as pessoas. É muito importante que a gente traga para além da nossa Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. Nós estamos aqui com este evento, né, em parceria com a Comissão de Direito das Famílias, que é muito importante para mim, é um marco, porque é o primeiro evento que a gente consegue, na minha gestão, fazer em conjunto. Então, quero agradecer a presença dos membros da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, da Comissão de Direito das Famílias, e vou cumprimentar a mesa, não estando presente, mas o cumprimento do Dr. Tiago Menegaldo, quem o principal entusiasta deste evento, né? Sem ele, a gente não estaria realizando esse encontro. Então, quero agradecer e cumprimentar a nossa subseção em nome dele. E passo aqui a apresentar os currículos das queridas e potentes palestrantes de hoje. Doutora Samantha Daufner, mestre em Direitos Humanos Fundamentais pela Unifil, especialista em Direito Notarial e Registral pela IPD, advogada, coordenadora e professora da pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões da ProOrdem Goiânia, professora de Direito Civil em cursos de pós-graduação, graduação e preparatórios para a OAB, pesquisadora da CAPES, pelo grupo BIOS da PUC São Paulo, parecista da Revista dos Tribunais e autora de obras de artigos jurídicos. Membra também do IBDFAM. E nessa data especial nos traz linhas do seu livro, do seu mais recente livro, né, Famílias Multifacetadas, e a partir deste livro que a gente vai trazer todas essas linhas aqui de discussão. Apresento também a doutora Bruna. Faremos hoje a dinâmica, primeiro com a exposição da doutora Samantha, depois com a doutora Bruna. Vou trazer aqui a apresentação da doutora Bruna. Doutora Bruna Queiroz, graduanda em Direito pela Faculdade graduanda em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo, pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia da PUC Rio Grande do Sul, pós-graduanda em Lei de Drogas pela Faculdade FAAL, Minas Gerais. Doutora Samantha, passo a palavra à senhora, fique à vontade. Mais uma vez peço desculpas pelo o meu dia de hoje, e a casa é sua, a palavra é sua, fique à vontade. Doutora Samantha, estava sem som. Acontece, ao vivo é assim.
Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui esta noite, a convite da OAB São Bernardo do Campo. Eu cumprimento primeiramente a doutora Juliana Alves, presidente da Comissão da Diversidade Sexual. É um prazer estar aqui para falar com esta comunidade LGBT tão importante. Também a presidente da Comissão de Direito das Famílias e ao meu queridíssimo amigo, professor Tiago Menegal, do meu colega no ProOrdem Goiânia, que não está aqui conosco essa noite, mas gentilmente fez a ponte para que eu estivesse hoje aqui com todos vocês. Cumprimento a doutora Bruna Queiroz, é um prazer estar com ela aqui nesta noite, para que possamos unir os nossos conhecimentos e fazer a partilha, e cumprimento todos os nossos ouvintes, aqueles que estão em casa, advogadas, advogados, advogades, estagiários, estudantes e demais pessoas interessadas nessa temática, que é uma temática extremamente atual, já que, infelizmente, apesar dos quase 17 anos da Lei Maria da Penha, nós estamos mergulhados numa verdadeira epidemia de violência doméstica e familiar, de maneira que, como as famílias são múltiplas, elas ostentam muitas faces, inclusive esse é o tema principal do meu livro, que eu trabalho as famílias multifacetadas, também temos a obrigação de levar este conhecimento às variações que existem dentro dos núcleos e espaços de violência. Querendo ou não, quanto mais personalidades nós teremos neste cenário familiar e no espaço doméstico, que tem uma abrangência, tem uma amplitude no seu conceito para outros ambientes, como ambientes de trabalho, ambientes de estudo, ambientes onde as pessoas se encontram em caráter de permanência, e é lá que nós teremos personalidades que vão além da figura feminina que normalmente a sociedade cultua dentro de um padrão heteronormativo, e é ali que o discurso se torna tão importante. Então, eu quero começar aqui a minha fala pedindo licença para deixar claro o que se trata, o conceito central, a ideia central da violência doméstica e familiar. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, e até cito Maria Berenice Dias e o STJ, com esse posicionamento, que é um posicionamento que eu adoto, e a Lei Maria da Penha, na verdade, ela é uma lei com natureza de direitos humanos. Por que ela é uma lei de natureza de direitos humanos? Porque ela vem proteger a família e os familiares, assim considerados todos aqueles que têm um laço espontâneo de afetividade entre eles, porque temos famílias nos mais diversos contextos. E, sendo assim, é um entendimento equivocado aquele que acredita que a Lei Maria da Penha se desenvolve tão somente no âmbito penal. Claro que estamos falando de delitos, e claro que estamos falando de uma passagem que já se inicia ali, no âmbito da delegacia especializada, e que desemboca num processo criminal, e claro, esse é o desejo, porque nós precisamos estancar qualquer forma de violência. Mas nós precisamos compreender que o objeto da lei, ele vai além. Ele precisa acolher esta pessoa vítima de violência doméstica e familiar, ele precisa tomar medidas protetivas, como a proibição de aproximação, inclusive pelos meios virtuais, quando isso acontece, e também é preciso tomar as medidas para salvaguardar a pessoa naquele âmbito familiar. Afinal de contas, ela pode carecer de alimentos, ela pode carecer da retirada do agressor do lar,
familiar, ela pode carecer da fixação da guarda dos filhos em caráter unilateral, da proibição das visitas. Então, ela é uma lei que dialoga profundamente com as varas da família e com as varas das sucessões, porque nós precisamos trazer toda esse compêndio de proteção que a Lei Maria da Penha, ela distribui a estes familiares para também os processos de natureza civil. E é por isso que nós temos dispositivos na própria Lei Maria da Penha que falam que se aplica, além do Código Penal e do CPP, se aplica também o Código Civil, o Código de Processo Civil e outras leis especiais, porque nós estamos dialogando dentro dessa universalidade. Por isso, para que tenhamos uma situação de violência, que, em princípio, é enquadrada como aqueles 5 tipos do artigo 7º, a violência física, a violência psicológica, a violência moral, violência sexual ou violência patrimonial, eu não vou me deter nessa parte da lei aqui na minha fala, nós precisamos que exista uma conduta de violência, seja ela verbal, seja ela física, seja ela escrita, seja ela praticada de várias modalidades, e que exista entre a figura do agressor e da vítima uma situação que é considerada de superioridade ou dominação de um gênero sobre o outro. Este é o fio condutor para que se possa ter uma violência doméstica e familiar. Existe uma violência que é praticada em razão de, e por causa de, e motivada por uma dominação de alguém que se julga, se considera, sem ser naturalmente, força dominante, superior, e uma vítima que, em razão disso, se torna submissa ou dominada. Então, esta é a situação que autoriza um diálogo e uma ilustração de um cenário de violência de gênero. Avançando um pouquinho e fazendo um recorte para a nossa temática, é claro e indiscutível que nós aplicamos a Lei Maria da Penha para mulheres. Mas é claro também que nós já avançamos para outras personalidades dentro da família, de modo que se os senhores forem consultar a jurisprudência e a doutrina, nós temos Maria da Penha, que protegem filhos, que protegem idosos, que protegem sogra, empregada doméstica, filhos homens, uma série de situações. E agora eu vou fazer o recorte e ter toda a atenção para a proteção da Lei Maria da Penha para a comunidade LGBTQIAPN+. Eu vou pedir a ajuda dos universitários para abrir meu slide, por favor, porque primeiro eu quero explicar um pouquinho sobre a sigla. Veja bem, em documentos internacionais, nós trabalhamos com a sigla LGBTI+. Esta é uma sigla universal. Eu diria que a maioria das cartas internacionais e os tratados têm utilizado essa sigla. Não significa que ela tenha, né, a identidade de todos da comunidade. É por isso que os movimentos sociais, eles vão incluindo novas letras nessa sigla, com a ideia de representatividade. Porque eu estou aqui numa comissão de diversidade sexual e ninguém melhor do que vocês para saber que a representatividade importa sim, faz toda a diferença no dia a dia. Então, por isso, nós temos algumas sugestões de outras identidades que vêm incorporar esta sigla. Como eu tenho profunda empatia pela comunidade, eu sempre uso a sigla da maneira mais extensa possível, porque não há nenhum prejuízo em chamar para a proteção outras personalidades
que querem ser identificadas de uma maneira específica. Por isso que eu estou trazendo LGBTQIAPN+. Então, lésbicas, gays, bissexuais, T de pessoas trans, e aqui nós abarcamos transgêneras, transgêneros, transexuais e as travestis, personalidades queer, intersexuais ou intersexos, assexuados ou aromânticos para alguns, P de pessoas poliamoristas e pansexuais para alguns, e N de pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam nem com um gênero, nem com um outro, e o mais, que traz a ideia de que o gênero é um processo de construção social interminável, e que nessa linha existem outras identidades e personalidades que surgirão ao longo do tempo, e tudo bem, a ideia é que todas elas estão presentes fora daquele padrão heteronormativo. Essa palavra vem da falsa e egoísta ideia de que na sociedade o normal seria um padrão de pessoas heterossexuais. E esta não é uma realidade, porque nós temos outras orientações e outras vertentes de gênero que são normais, sim, e que têm que ser abarcadas como diferenças dentro de uma sociedade livre, justa e solidária. Pode trocar para mim, por favor? Aqui, para que a gente possa começar a ideia, eu trouxe aqui o famoso boneco de gênero. Eu trago esse desenho aqui de um trabalho, de um manual da Prefeitura de São Paulo, e o boneco de gênero, ele nos explica muito bem a amplitude de orientações sexuais, de identidades de gênero e a diferença do conceito de sexo, para que a gente possa compreender isso na Lei Maria da Penha. Em primeiro lugar, vamos pelas cores, que vai ficar mais fácil. Percebam que na parte da mente, da construção intelectual da pessoa, nós temos a cor verde, que fala do gênero e também da identidade de gênero. Nós não somos definidos por nossas genitálias. Judith Butler já disse isso. Nós somos muito além do que simples genitálias, gônadas, conjuntos hormonais, nós vamos muito além disso. O gênero é uma construção social, psicossomática, performática da pessoa, que traduz a sua identidade, a forma como ela se auto-percebe, é uma percepção profundamente sentida daquilo que ela é e a forma como ela deseja ser conhecida e se apresentar na sociedade. Isto é gênero. Por isso que o gênero, ele vai muito além da composição sexual da pessoa, e quando a percepção de gênero da pessoa, ela é condizente com a sua parte sexual, são as pessoas que nós chamamos de cisgêneras. Quando há uma desconformidade, uma dissonância, um descompasso entre a percepção de gênero profundamente sentida por alguém e entre o seu aparelho reprodutor e sexual, nós dizemos que essas pessoas são pessoas trans, porque elas são dotadas de uma identidade de gênero que é compatível com o gênero oposto. Então, na parte verde do desenho do boneco, eu demonstro, deixo claro a todos, que as identidades de gênero são questões que se passam exatamente no sentimento interior da pessoa, então pode estar condizente com o masculino, com o feminino, ou com nenhuma delas, que é aqui que nós temos identidades não binárias, personalidades que não correspondem nem a um nem a outro, como grande parte das travestis, que diz que não corresponde necessariamente ao feminino, mas que é uma identidade própria, é uma identidade sua de travesti, e pessoas que se autodenominam como outras, diversas ou não binárias. Na parte do coração,
nós temos a atração afetiva, erótica e sexual. Então, aqui nós temos as orientações, que podem ser heterossexuais, podem ser homossexuais, bissexuais, e aqui elas estão ligadas ao desejo afetivo e sexual que a pessoa tem por outra. E a parte azul corresponde exatamente ao nosso sexo. O nosso sexo, ele tem um conceito muito mais restrito. O nosso sexo, ele está restrito às nossas genitálias, ao nosso conjunto hormonal, à nossa composição de gônadas, interna e externa, e tudo isso junto, né? Quando nós exteriorizamos, nós estamos falando de uma expressão ou de uma afirmação de gênero. Pode passar o slide, por favor. Aqui, para compreendermos exatamente como a Lei Maria da Penha pode alcançar as personalidades da comunidade, eu quero recortar para as identidades trans femininas. As identidades trans, que são pessoas com identidade de gênero, corpos trans, e identidade de gênero que seja correspondente à mulher, ao feminino, elas são a travesti, que algumas têm uma identidade feminina e algumas se consideram de gênero não binário, quero deixar bem claro, porque não há consenso nem dentro da própria comunidade. As pessoas transexuais, transexual, todas elas vêm da expressão guarda-chuva, como nos explicou Maria Berenice Dias, transgênero ou transgênera. A expressão trans já nos diz que são pessoas com uma identidade de gênero diversa, distinta do seu sexo biológico. Então, quando eu falo transgêneros ou transgêneras, eu já estou falando o gênero dentro dessa categoria. Travestis são pessoas que vêm desse movimento político, social e dessa reivindicação de uma identidade própria. As transexuais, diz a bibliografia, que são pessoas trans que se sentem desconfortáveis com a genitália e que costumam passar pela cirurgia de redesignação sexual. E as mulheres transgêneras, de uma maneira geral, né? Aqui eu estou fazendo um recorte para mulheres, elas são pessoas que não necessariamente fazem modificação corporal, porque não é preciso fazer, não são pessoas que se intitulam como travestis, mas são mulheres que têm uma sensação e uma identidade que é compatível com a da personalidade da mulher cisgênera e são mulheres para todos os fins. Por favor, pode continuar. Aqui, esse entendimento, ele foi acolhido brilhantemente pelo STF. Em 2018, por ocasião do julgamento da ADI 4275. A ADI 4275, ela foi uma grande evolução para a comunidade LGBT, porque com efeito erga omnes e vinculante, para efetivamente, definitivamente, pacificar a matéria que se tornou obrigatória, o STF veio falar da força do gênero, veio desconectar o conceito de gênero de sexo, e veio dizer que as identidades de gênero existem, têm direitos e devem ser respeitadas. E ali ele declarou de uma maneira fabulosa. Ele disse: as pessoas trans não precisam, para se declarar compatíveis com o gênero oposto, para declarar a sua identidade de gênero profundamente sentida, elas não precisam de uma redesignação sexual. Elas não precisam alterar as suas genitálias, até porque esse é um processo íntimo, pessoal, que a pessoa vai fazer se quiser, e se tiver condição de saúde para fazê-lo, econômica, familiar, tantas coisas envolvem um processo de redesignação. Então ele disse, para ostentar uma identidade de gênero, não é preciso de redesignação.
E mais, o nome social, que é um direito da personalidade, dos artigos 16 a 19 do Código Civil, que é o nome com o qual a pessoa se representa no seio social, que tem que ser respeitado, não pode ser ridicularizado, o nome social, ele deve ser adotado por toda a sociedade, respeitado, deve combinar com o gênero que a pessoa se declara nesta identidade e pode ser retificado por simples requerimento diretamente nos cartórios de registro civil das pessoas naturais. Claro que essa alteração do nome social, ela é feita por pessoas maiores em cartório, porque eu tenho situações e casos de crianças trans e de adolescentes trans que nós ainda precisamos das chamadas ações judiciais. Então, com o julgamento da ADI 4277, ficou claríssimo que a posição do nosso judiciário brasileiro com relação ao gênero é que o gênero ele vai muito além do sexo biológico e que a identidade de gênero feminina, ela tem sim todo o tratamento condizente de uma mulher trans, e para tanto deve ser, e como tal, respeitada. Pode passar. Então, por isso que nós chegamos ao ponto da nossa pergunta que deve ser respondida. Mas, professora Samantha, existe uma lei que manda aplicar a Maria da Penha essa proteção para as mulheres trans? Infelizmente, nós estamos num Brasil que é tristemente, estatisticamente, homotransfóbico. Isso não é segredo para ninguém. E todos os projetos de lei que nós já tivemos, inclusive um último de 2017, está arquivado ou está parado no Congresso Nacional, porque não existe vontade política de dar efetividade e proteção às identidades de gênero femininas e reconhecer que mulheres trans têm seus corpos e identidades que também são vítimas de violência doméstica e familiar, e com um adicional, porque a violência doméstica e familiar dirigida a uma mulher trans, ela também é transfóbica, é também em razão da sua identidade. Então, na lacuna da lei, e porque eu estou falando de uma lei que não contempla as personalidades trans, nós tivemos alguns avanços na jurisprudência, mas eu quero deixar bem claro, e a professora, a Bruna pode vir aqui, depois ela vai falar muito mais dessa parte prática. Principalmente no ambiente penal, há uma resistência enorme para aplicar a Lei Maria da Penha para as personalidades LGBT. Infelizmente, até mesmo o Tribunal de Justiça de São Paulo continua rasgando os conceitos da ADI 4275 e continua querendo refutar a possibilidade de uma identidade de gênero feminina, achando que a normalidade são corpos cis, e dizendo que mulher é aquela que efetivamente ostenta um corpo feminino. E isso é uma desconexão com a ADI 4277. Mas eu trouxe algumas jurisprudências que falam em sentido adverso. Pode passar. Aqui eu trouxe uma jurisprudência, ela é de junho de 2020, do TJ Acre, e aqui não teve dúvida, o tribunal ele foi na linha, né, da identidade de gênero e da expressão de gênero do STJ, e fala extensão da proteção da Maria da Penha, vítima transexual. Assim, partindo da lógica das garantias dos direitos fundamentais, da igualdade e da dignidade da pessoa humana, considerando ainda a evolução histórica dos direitos humanos consagrados nos pactos e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, entendo que devemos dar amplitude ao sujeito de direito protegido pela norma da Lei Maria da Penha para proteger também as lésbicas, as travestis e as transexuais contra agressões praticadas
pelos seus companheiros ou companheiras. Então, assim, esta é uma jurisprudência avançada, ela é uma jurisprudência que vai na linha dos direitos humanos. Eu quero lembrar a vocês da comunidade LGBTQIAPN+, que nós temos a Carta de Princípios da Yogyakarta, que é uma carta internacional de direitos humanos em razão do gênero, para a proteção dos direitos humanos em razão do gênero e das orientações sexuais. Essa carta, ela foi esculpida por 29 profissionais de 26 países distintos, e de lá nós tiramos os conceitos de identidade de gênero, orientação sexual, e ela é uma recomendação a todos os Estados-partes para que possam reconhecer nos seus tribunais e na sua legislação uma proteção que seja ampla aos direitos humanos e aos direitos fundamentais das pessoas de diversas identidades de gênero e orientações sexuais. Então, essa jurisprudência é uma jurisprudência que está afinada à Carta de Princípios da Yogyakarta, ela está afinada à ADI 4275 e a esse entendimento de aplicar os direitos humanos fundamentais. Afinal de contas, na pirâmide keyosiana, nós estamos falando de uma Constituição que ilumina, que irradia e que implanta seus efeitos para uma legislação inferior, inclusive a Lei Maria da Penha, e nesse sentido, nós temos uma decisão favorável. Próximo slide, por favor. Aqui eu trouxe uma notícia do STJ, porque este caso corre em segredo de justiça. Então, é muito difícil localizar algumas decisões judiciais, mas quem quiser acessar, está no site do STJ, no campo de notícias, e a publicação é do dia 6/4/2022. Então, estou falando de algo muito recente. E aqui diz, Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra a mulher trans, decisão da 6ª turma. Isto foi um avanço porque nem o STJ, ele tem uma passividade na matéria, mas depois da ideia das identidades de gênero, nós temos sim um avanço, de maneira que o STJ vai na linha da ADI 4275, portanto, apesar de que, primeira instância, é muito difícil de se conseguir na prática, nos TJs também é difícil de avançar nessa temática, existe um pensamento mais aberto, e em especial da 6ª turma do STJ, no sentido de que não há como você negar que a mulher trans é mulher para todos os seus efeitos, e se é mulher, está no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, até porque a maioria das violências são praticadas pelo gênero oposto, pelo companheiro, pelo namorado, pelo marido, pelo ficante, pelo amante, pelo ex, né? Normalmente há esta questão de uma dominação do gênero masculino sobre o gênero feminino, e teve uma visão importante, o STJ deu um passo, avançou um passo importante, no sentido de reconhecer que mulher é mulher, seja cis, seja trans. Próximo slide, por favor. Agora, com relação à orientação sexual, lembrando que orientação sexual é o sentimento e a atração que as pessoas têm, atração afetiva e erótica por outras, eu quero deixar claro que a própria lei faz uma regulação. Então, é no parágrafo único do artigo 5º da Lei Maria da Penha que nós temos aqui uma amplitude que assegura que mulheres e homens de outras orientações possam entrar aqui no âmbito de enquadramento, seja na categoria de agressor, seja na categoria de vítima. Então, o parágrafo único diz: as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, aqui, nós temos, sim, a possibilidade de que uma mulher possa, numa relação lésbica ou até mesmo bissexual, estar numa condição de agressora. É possível porque a orientação sexual
ela traz vários tipos de personalidades para essas relações afetivas. O próximo slide, por favor. Então, aqui eu tenho uma decisão do TJ São Paulo que fala especificamente deste caso. São duas mulheres lésbicas, as duas numa relação afetiva. E o TJ São Paulo considerou nesse caso, em junho de 2020, que existia a aplicação da Lei Maria da Penha para duas mulheres que estão numa relação, sendo que uma delas entra na condição de agressora, quando ela usou esta dominação, onde ela usou essa superioridade, onde ela deixou a outra parceira da relação afetiva numa relação de submissão, de dominada, e reconheceu, com força do parágrafo único do artigo 5º, que é possível, sim, ter uma agressora do gênero feminino também, quando a relação é uma relação homoafetiva. Próximo slide, por favor. Aqui eu trouxe uma outra notícia do STJ. Sempre estou vasculhando ali nos jurisprudência em teses, nas notícias, nos informativos. Tem muito informativo sobre a Lei Maria da Penha, mas não falava especificamente da comunidade LGBT, por isso que eu não estou informando, mas eu recomendo a quem me escuta, por exemplo, o informativo 640. Eu tenho tudo, deixa eu aproveitar e mostrar, olha, eu tenho tudo isso registrado aqui no meu livro, tá, que acabou de ser lançado, Famílias Multifacetadas, Direito Civil Constitucional das Famílias, pela editora Revista dos Tribunais. Então, este é um livro que saiu, eu tenho um capítulo inteiro sobre famílias homoafetivas, transafetivas, gênero e sexualidade, onde eu destrincho com muito mais profundidade todas essas temáticas de gênero e de sexualidade, que é a grande mote da minha pesquisa, e eu trouxe especificamente esta notícia, que estava dizendo de alguns avanços do STJ com relação à Lei Maria da Penha. E eu quero chamar a atenção a notícia de número 12, que fala da abrangência ampla. Para o STJ, há um olhar mais protetivo. O STJ, ele compreende a Lei Maria da Penha no âmbito dos direitos humanos, sim. E os direitos humanos são para todes, certo? São para todas. Então, independentemente do gênero, independentemente da orientação sexual, se eu tiver os requisitos de uma relação de violência doméstica e familiar, ali estará a Lei Maria da Penha como um manto protetor para retirar aquela vítima daquela situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade em que ela se encontra. E ela tem que ser, essa medida tem que ser concedida por qualquer juiz, seja o juiz da vara de violência doméstica, seja o juiz criminal, seja um juiz civil, o juiz da vara de família, porque ele deve estancar a violência, ele deve ser a ponte, hoje até mesmo o delegado de polícia, ele concede a medida protetiva automaticamente na delegacia, essa é uma mudança nova, mas a ideia é, essa medida deve ser concedida de uma maneira ampla. E aqui eu destaquei em amarelo o que o STJ no site fala. A violência combatida pela Maria da Penha pode ser cometida por qualquer pessoa, inclusive por outra mulher, que tenha uma relação familiar ou afetiva com a vítima. Então, se o olhar é extenso para a agressora, ele também tem que ser extenso para as vítimas. E olha o que diz, Fischer citou precedentes da corte, que consideraram, com base na doutrina, que estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica, as esposas, companheiras, amantes, mãe, filhas, netas, sogra, avó, ou qualquer outra mulher que mantenha vínculo familiar ou afetivo com o agressor. Eu quero lembrar aos senhores que já está sedimentado na ADI 4275 que mulheres trans são mulheres. O próximo, por favor. Aqui eu fecho a minha fala,
ressaltando a natureza de direitos humanos desta lei, lembrando que a Lei Maria da Penha veio, na verdade, por um desejo da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, certo? Que é um tratado, uma convenção internacional que o Brasil é signatário, foi incorporado pela nossa legislação, através do decreto 1973, e ali o Brasil tinha que fazer uma lei que viesse a coibir a violência doméstica e familiar. Então, em razão disso, o nome, né, que se dá a essa lei foi a Lei Maria da Penha, que veio depois de uma sanção, inclusive o Brasil tomou um puxão de orelha da OEA, porque ele tardou demais em efetivar essa política de proteção, e aqui foi em homenagem a Maria da Penha, que ficou paraplégica depois das inúmeras agressões que o seu marido praticou, sempre em vão, sempre sem a efetiva providência no âmbito policial. Então, por isso que eu digo, a violência de hoje, ela pode ser verbal, ela pode ser psicológica, patrimonial, sexual, uma lesão leve, ela pode se transformar num feminicídio. Banalizar o círculo de violência doméstica e familiar é banalizar as relações humanas. Nós vivemos um cenário de profunda epidemia. E lembrar que a lei contempla direitos humanos é trazer a proteção desta lei para a comunidade LGBTQIAPN+. Deixo como minha última contribuição uma pergunta que eu fiz aqui no meu livro e que eu deixo para vocês para que pensem. Como que ficam as pessoas de gênero neutro? As pessoas não binárias? Aquelas que não se reconhecem nem como homem e nem como mulheres. E quando essas pessoas estiverem na condição de vítimas? Ou até mesmo na condição de agressor, e em razão desse gênero, exista essa dominação e essa dominada e submissão. Será que a Lei Maria da Penha não vai se estender também para estas identidades e personalidades? Eu penso que sim. Muito obrigada pela palavra, eu fico à disposição de todos para, ao final, também responder as perguntas. Muito obrigado. Doutora Samanta. Brilhante, né, doutora Juliana? Fantástica. Uma aula gigantesca. Muito obrigado. Exatamente. Boa noite aos presentes. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade à OAB de São Bernardo do Campo e, sobretudo, à Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. Meu especial cumprimento ao doutor Tiago Benegaldo, à doutora Juliana Alves de Oliveira, à doutora Samanta e ao doutor Welder Moura. Eu me sinto honrada em vir aqui compartilhar o conhecimento prático sobre a Lei Maria da Penha. E a quem se interessar também, eu tenho 2 trabalhos acadêmicos publicados pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo sobre esse tema. Feitos esses esclarecimentos pela doutora brilhante, pela doutora Samanta, né, brilhante, vamos à prática, então, né? A primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é: quem pode denunciar a violência contra a mulher? Qualquer pessoa. Quando a violência estiver acontecendo, você precisa discar o 190. Então, por exemplo, você está ouvindo uma discussão entre vizinhos, gritos, pratos quebrando, choro, barulho de agressão, ligue imediatamente 190 para que a polícia vá até lá. E aí, ao ser acionada, a polícia militar vai até o local e pode prender o agressor ou a agressora em flagrante, porque conforme foi esclarecido aqui pela doutora Samanta, existe o reconhecimento, né, de que a agressão, a violência contra a mulher pode ser cometida, inclusive, por uma agressora. Quando a violência já cessou, mas você sabe que essa é uma situação recorrente, o que você pode fazer? Você vai discar o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. A Central de Atendimento à Mulher, ela funciona 24 horas. Além de servir como um canal de denúncias, ela também serve como canal de informações. Então, é até um meio que a gente usa com as mulheres que estão em dúvida, que estão inseguras, que estão com medo de denunciar, porque essa é uma das realidades do Brasil,
para que elas tenham informações e saibam como funciona esse procedimento, desde a denúncia até o processo criminal. Então, como que funciona o procedimento na delegacia? O primeiro passo a se fazer é o boletim de ocorrência. O que eu recomendo, sobretudo, para as mulheres que são vítimas, é irem acompanhadas do advogado e fazer o boletim de ocorrência presencialmente na delegacia da mulher. Porque a gente sabe que, apesar de ter uma delegacia específica para esse fim, em que a Lei Maria da Penha determina que esses profissionais são treinados, a prática é bem diferente. Muitas vezes, o tratamento ali é hostil. E acompanhado de um advogado ou de uma advogada, esse tratamento acaba sendo bem melhor. E a gente acaba tendo também como explicar o procedimento, trazer segurança para a vítima, trazer um acalento. Porque, além de tudo, é uma situação muito difícil emocionalmente também para denunciar. Para a vítima chegar até a denúncia, ela precisa passar por muitos processos. O primeiro processo, que eu acho que é o processo mais difícil, é de se reconhecer como vítima. Porque ser vítima dói. E quando essa ficha cai, é mais dolorido ainda. Então, o primeiro passo é o boletim de ocorrência. Em tese, o boletim de ocorrência também pode ser feito via online, na delegacia da Polícia Civil virtual, né? Então, tem um site, se vocês quiserem dar uma olhada, é só digitar Delegacia da Polícia Civil virtual e aí do estado, né, de vocês, aqui do estado de São Paulo, e aí vai direcionar e vai ter o campo de registrar ocorrência. O boletim de ocorrência também pode ser feito na delegacia, mas como eu falei, eu sempre prefiro que seja feito presencialmente. Até mesmo porque no campo que a gente vai descrever os fatos na hora de fazer o boletim de ocorrência virtual, ele é muito reduzido, então a gente não consegue explicar a situação. Sobre o boletim de ocorrência online, como funciona? Pode denunciar a violência doméstica. O único crime que não pode ser denunciado é o crime de estupro, que a gente sabe que é uma violência sexual cometida contra a mulher. Para fazer o BO, é necessário que a vítima tenha algumas informações em mãos sobre o agressor ou sobre a agressora. Então, o grau de relacionamento com que eles tinham, né? Se é um envolvimento amoroso, se é um conhecido, se é amizade, se convivem. Aliás, a convivência não é obrigatória, mas isso é uma das perguntas que costumam ser feitas na hora que o escrivão ou a escrivã está colhendo o depoimento, os fatos ali da vítima. Se eles possuem algum filho em comum, se tem uma família constituída, o nome completo do agressor ou da agressora, a identidade de gênero, se possível, o nome dos pais, informações como RG, CPF, telefone, endereço, e-mail, o máximo de informações possíveis para que possibilite a polícia de encontrar esse agressor ou essa agressora. Ao fazer esse boletim de ocorrência, a vítima também vai preencher o formulário respondendo algumas perguntas. Geralmente, esse formulário tem duas respostas que são objetivas, a vítima responde com sim ou não, sobre o agressor ou sobre a agressora. Então, por exemplo, vai falar se tem um histórico de violência anterior, se o agressor ou a agressora faz uso de álcool ou de drogas, se tem um comportamento controlador, muito ciumento, se fica alegando traição toda hora, vai contar se teve separação no último ano ou há quanto tempo foi essa separação, se tem criança ou adolescente nesse núcleo familiar, se o agressor ou a agressora tem arma de fogo, se já descumpriu alguma medida anteriormente, alguma medida protetiva anteriormente formulada, a frequência dessas agressões também. E na delegacia, você também pode formular o pedido de medidas protetivas, que é um dos meios que a gente tem para assegurar a proteção à mulher vítima de violência. Então, como que funciona esse pedido de medidas protetivas? Você pode fazer isso na própria delegacia no momento do boletim de ocorrência. A delegada, que geralmente é uma delegada titular na delegacia da mulher, ela vai formular o pedido de medidas protetivas e ela vai remeter esse pedido para o juiz. O juiz tem 48 horas para analisar, porque é um pedido urgente, é uma medida protetiva de urgência. O indeferimento desse pedido de medida protetiva é muito difícil de acontecer, porque a Lei Maria da Penha reconhece essa situação de vulnerabilidade da vítima. Então, as medidas protetivas mais comuns
são o pedido de afastamento do lar, caso eles morem juntos, né? A proibição de aproximação. Então, por exemplo, não vai poder chegar na porta do seu trabalho, na porta da sua casa, para falar com você. Proibição de contato. A proibição de contato engloba qualquer contato, desde faixa na rua até ligações, e-mail, SMS, WhatsApp, qualquer rede social, tem que ser zerado esse contato. Vai proibir também o agressor ou agressora de frequentar alguns lugares. Então, por exemplo, pode ser que nessa medida protetiva seja deferido para que o agressor não possa transitar ali aos arredores do trabalho da vítima, por exemplo, né? Pode ser também que o agressor tenha que pagar alguns alimentos, os alimentos provisórios, porque é reconhecida ali também uma violência patrimonial, então a questão de violência da mulher com o agressor ou agressora. Pode ter uma restrição ou uma suspensão das visitas, se tiver filho em comum, né? Pode haver também a suspensão ou a restrição do porte e da posse de arma de fogo. Por isso que naquele formulário que a gente falou anteriormente, é perguntado se o agressor ou a agressora possui arma de fogo, porque com a medida protetiva, essa arma vai ficar restrita, ele não vai poder usar, ou ela não vai poder usar. Depois do boletim de ocorrência, depois do pedido de medida protetiva, o agressor ou a agressora vão ser cientificados. Não é a vítima que vai entregar essa cientificação. Por isso que na hora que a gente vai fazer o boletim de ocorrência, ou vai acompanhar a vítima na hora de fazer esse boletim de ocorrência, é importante a gente dar o máximo de informações possíveis sobre esse agressor, ou sobre essa agressora. Inclusive, né, em qualquer fase, desde a fase da delegacia, inclusive na fase de processo criminal também, a prisão preventiva do agressor pode ser decretada. O que vai acontecer com a vítima? Né? Então, a vítima vai fazer o boletim de ocorrência, vai solicitar as medidas protetivas e ela vai para casa. Depois de 48 horas, né, então até em 2 dias, ela vai ser cientificada, geralmente é uma mensagem pelo WhatsApp que a vítima recebe, falando que o juiz deferiu as medidas protetivas, e ela também vai ser informada que o agressor foi cientificado quanto a essas medidas protetivas. A partir do momento que o agressor é cientificado sobre essas medidas protetivas, ele não pode mais fazer aquilo que está sendo proibido para ele, porque senão ele pode incorrer no crime de descumprimento de medida protetiva. Esse crime, ele é muito recente, ele foi inserido em 2021 na nossa lei. Então, é uma questão muito interessante e que vai constituir um processo criminal apartado lá na frente, né? A vítima, ela vai ser encaminhada, via de regra, né? Vai ser encaminhada para um programa de proteção, a vítima. Ela pode ser acompanhada até a casa dela novamente, caso tenha sido pedido ali o afastamento do agressor do lar, né? E como que funciona, então, o procedimento do processo criminal, né? O rito é um rito especial, porque a gente segue ali abarcando a Lei Maria da Penha. E aí depende do tipo de crime. Então, por exemplo, nos casos de ação penal pública, que é condicionada à representação, a vítima precisa fazer essa representação dentro do prazo de 180 dias após a realização do boletim de ocorrência. O que eu costumo fazer na prática é, no dia que a gente vai até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, a gente também já faz essa representação. Porque essa representação é muito importante para assegurar o início da persecução penal. Ou seja, é a partir da representação que do boletim de ocorrência vai surgir um inquérito. Então, eu sempre explico, no geral, né, como que funciona um processo criminal. Boletim de ocorrência é o nosso primeiro degrau. Nosso segundo degrau é o inquérito policial. E o nosso terceiro degrau é o processo criminal. Então, a gente vai subindo os degraus ali. E quando a vítima faz a representação, a gente está indo para o inquérito policial, para a investigação policial, e aí esse agressor ou essa agressora vai ser chamada na delegacia, vai ser notificada para ir até a delegacia para prestar esclarecimentos. Se a vítima quiser revogar a medida protetiva, o que acontece? A vítima precisa demonstrar que não existe mais essa situação de urgência, de perigo e de vulnerabilidade, porque a medida protetiva, ela não tem um prazo de duração.
A medida protetiva, ela vale enquanto houver a situação de urgência, de perigo e de vulnerabilidade. A partir do momento que não existe mais essa situação, a medida protetiva pode ser revogada. Isso pode ser feito por meio de petição simples no processo. E aí a gente precisa demonstrar que os ânimos foram apaziguados e que a vítima gostaria de revogar essa medida protetiva. Então, o que é muito viável são, por exemplo, conversas de print de conversas no WhatsApp. A gente consegue demonstrar e os nossos tribunais aceitam essa produção de prova. Uma outra questão que eu acho que precisa ficar muito clara quando a gente vai falar de medida protetiva é que a medida protetiva, ela vale para as duas partes, para a vítima e também para o agressor ou para a agressora. Por quê? Por que ela vale para a vítima? Quando a vítima pede uma medida protetiva, ela também tem que cumprir a parte dela. O que significa? Ela não pode entrar em contato com o agressor, por exemplo. Porque, caso isso ocorra, o agressor pode se munir desse contato e pedir uma revogação de medida protetiva, falando assim, olha, ela veio me procurar. Então, se ela veio me procurar, ela que quebrou a medida protetiva. Então, é muito importante que, na prática, quando vocês forem atuar, vocês expliquem isso para as clientes de vocês. Porque, às vezes, o que costuma acontecer, principalmente quando tem algum filho em comum ou um núcleo familiar constituído, é que para conversar sobre as questões do filho, vai usar a mensagem, e aí a gente pode estar munindo o agressor ou a agressora com uma prova para eles pedirem a revogação da prisão preventiva. E, por óbvio, né, essa medida protetiva, ela também vale para o agressor ou para a agressora, porque caso ela descumpra o que foi estabelecido, ela pode ser presa em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva e também vai responder num processo criminal em apartado sobre isso. Então, se a vítima quiser revogar a medida protetiva, ela vai demonstrar que não existe mais essa situação de urgência, de perigo, de vulnerabilidade, e aí peticiona, através do advogado, o pedido de revogação da medida protetiva. Se a vítima representou ali, então ela fez o boletim de ocorrência, ela representou e ela quer desistir, o que acontece? Vai ser agendada uma audiência específica para isso, para que a vítima faça essa renúncia perante o juiz. Isso tem que ser feito antes do juiz receber a denúncia. Então, no processo criminal, como funciona? A vítima faz o boletim de ocorrência, faz a representação, e aí o delegado faz o relatório final, encaminha esses autos para o Ministério Público. O Ministério Público, ele vai oferecer a denúncia. A vítima tem que se manifestar no sentido de renunciar a essa representação. Eu falo renunciar entre aspas porque esse é um termo equivocado, tá? Mas eu acho que fica mais fácil de entender. Então, ela precisa manifestar esse interesse antes do Ministério Público fazer a denúncia. Porque se o Ministério Público fizer a denúncia, ela não vai poder desistir. A persecução penal vai prosseguir. E aí, nessa audiência, é feito presencialmente com o juiz, porque o juiz precisa saber se isso é da vontade dela, se ela não está sendo coagida, se ela não está sendo constrangida, ameaçada, e se ela está com medo do agressor. E o Ministério Público, lógico, também precisa ser ouvido. Nos casos da Lei Maria da Penha, são vedadas as penas de cesta básica, de prestação pecuniária, é vedado também substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, ou então fazer uma substituição que vai implicar só no pagamento da multa. A gente também não tem suspensão condicional do processo. E aí, a vítima pode denunciar o descumprimento dessa medida protetiva na delegacia, depois que ele aconteceu, ou então ela pode ligar no número 190, pedindo uma viatura até o local, para que a polícia militar venha, prenda o agressor em flagrante e conduza ele até a delegacia. Esses eram os principais pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha atuação hoje é voltada majoritariamente na defesa das vítimas, que são vítimas de violência doméstica, né, ou de violência familiar, porque aqui, conforme a doutora Samanta falou, a gente já tem um entendimento hoje, né, de que essas hipóteses de violência que a Lei Maria da Penha pode incidir,
Pode ser, por exemplo, um cunhado que agride uma cunhada, inclusive isso foi reconhecido pelo STJ recentemente, tá? Foi só em 2012. Um irmão que agride uma irmã. Sempre que a gente estiver falando de violência de gênero, tá? Então, por exemplo, um irmão que agride irmã, se não tiver nada a ver com gênero, aí não entra a incidência da Lei Maria da Penha, né? Se for briga de irmão, picuinha de dentro de casa. Então, sempre precisa estar ligado à questão de gênero. Nora que agride sogra, desde que essa violência também seja baseada no gênero. O pai que agride filha, a mãe que agride filha. E aqui a gente sabe que o núcleo familiar de uma mulher trans é muito, muito complicado. A família brasileira, a família tradicional brasileira, ainda existe. E existe muito preconceito. E a forma que eles têm de corrigir, porque eles entendem que isso que está errado, né? Por meio de agressão. Então, essa mulher pode denunciar o pai, pode denunciar a mãe, porque a Lei Maria da Penha protege. Outra questão também, quando a gente fala que a Lei Maria da Penha serve para qualquer relação íntima de afeto, é para qualquer relação íntima de afeto. Isso engloba namoro, isso engloba casamento, união estável, ficante, ex-ficante, divórcio, amantes, não importa. Se tem uma relação íntima de afeto, ou então, se essa violência ali é baseada no gênero, dentro de um contexto familiar, a Lei Maria da Penha vai incidir. Esses eram os meus principais pontos. Espero que tenha ficado claro para vocês. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Juliana. Muito obrigada. Perfeito, doutora Bruna. Unimos aqui a dupla perfeita. A teoria, o conceito e a prática. Acho pouquíssimo provável que alguém saia daqui hoje sem saber cada nuance da Lei Maria da Penha para as pessoas LGBTQIAPN+. Eu gostaria de fazer duas perguntas, né? Uma pergunta para a professora Samantha, desculpa. Houve uma notícia no Rio de Janeiro, tempos atrás, da aplicação da Maria da Penha para uma mulher trans que estava sendo coagida à internação psiquiátrica pela questão de ser uma mulher trans, né? A família fez essa internação. Então, eu gostaria de saber a opinião da professora a respeito dessa aplicabilidade. Eu conheço esse caso, já trabalhei em sala de aula, um caso, assim, absurdo, né? Uma filha trans manifestando a sua identidade de gênero, expressão da identidade com o cabelo, inclusive, e a mãe ali mexeu seus pauzinhos de forma não lícita e conseguiu uma internação compulsória contra a vontade da filha, deixando bem claro que nós não temos casos de internação compulsória no Brasil, nós temos uma lei que diverge desse entendimento, e ela conseguiu, e tudo isso porque a mãe considerava, dentro da sua cultura, dentro da sua convicção, que a filha estava fora do seu juízo, porque estava manifestando e dizendo que era uma mulher. Então, assim, é algo extremamente absurdo, né, o entendimento dessa mãe. Eu sempre digo que um dos problemas do Brasil é a falta de conhecimento. Nós temos na Carta de Princípios da Yogyakarta uma recomendação aos Estados-partes que coloquem as temáticas de gênero e sexualidade na educação de todos os níveis, então você tem que introduzir, porque se a sociedade brasileira estivesse preparada para as personalidades trans, estivesse preparada para outras vertentes, além do padrão heteronormativo, eu quero acreditar que esta mãe não chegaria a um ponto de tamanha atrocidade com a própria filha, o que é inadmissível em nenhum contexto. Então, assim, foi uma questão absolutamente ilícita, houve um ato de claríssima transfobia,
Houve, sim, uma violação a todos os direitos da personalidade desta filha, de manifestação, de afirmação da identidade, inclusive cortaram o cabelo dela de forma violenta e contra a sua vontade, então teve questões penais ali seríssimas também, não foram só cíveis, e eu felicitei quando eu soube que a Defensoria Pública, se não me falha a memória, foi a Defensoria Pública quem conseguiu um HC, né, para a soltura desta filha, porque ela estava presa compulsoriamente num instituto psiquiátrico, e o Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que a salvaguarda vinha pela Lei Maria da Penha. Eu acho isso, assim, um desfecho juridicamente perfeito para um caso que causa extrema repulsa social. Enquanto nós não ensinarmos gênero e sexualidade, e que a normalidade está em vários padrões, que existem famílias e personalidades e orientações distintas, enquanto a sociedade não entender isso, a reação da homofobia e da transfobia serão realmente, assim, profundamente enérgicas. Perfeito, muito considerável suas colocações, doutora. E eu gostaria também de perguntar para a doutora Bruna, pensando nas travestis, né, elas indo até uma delegacia da mulher e querendo registrar uma relação abusiva, uma violência a partir de uma relação afetiva sexual lésbica. Como tem sido essa prática? Como a doutora tem visto o posicionamento da Polícia Civil a respeito disso? Muito boa a sua pergunta, doutora Juliana, agradeço. A prática é muito triste ainda. A Lei Maria da Penha estabelece que todos os funcionários da delegacia, todos os servidores públicos, delegado, escrivão, investigador de polícia, todos eles recebam um tratamento adequado. A pessoa que fica ali na recepção para fazer a triagem, porque caso quem nunca tenha atuado numa delegacia, como que funciona o procedimento? Você chega, você vai passar por uma triagem, alguém vai te atender para que você fale mais ou menos o que aconteceu, e muitas vezes, nesse momento, quando uma mulher trans ou travesti vai denunciar na delegacia da mulher que ela é tocada para fora, que ela é colocada para fora, por falta de despreparo dos servidores públicos. Então, por isso eu falo, nessa situação, quando a gente fala da aplicação da Lei Maria da Penha, dentro da comunidade LGBTQ e APN+, a gente tem que lembrar que as pessoas, né, a Polícia Civil não é treinada para isso. Já foi muito difícil a evolução deles no sentido de que, de reconhecer que a mulher vítima de qualquer tipo de violência precisa de uma assistência e de que o que ela está falando é importante, e a gente ainda tem muito para caminhar quando a gente fala de travesti, de transexual e de transgênero, porque o atendimento na delegacia é preconceituoso, eles tentam a todo momento invalidar a sua dor, e para não ficar feio por parte da delegacia, o que eles costumam fazer é, então a delegacia está muito cheia, é melhor você fazer o boletim de ocorrência online. Então, a pessoa sai sem atendimento ali. E por essa resposta educada, eles acham que eles não estão descumprindo o dever. Mas é dever da polícia, a partir do momento que ela é notificada, que ela é cientificada de que existia um crime, atuar. Isso não acontece, infelizmente. A gente ainda tem muito a caminhar. Muito obrigado, doutora Bruna. Estamos abertas a perguntas, caso alguém queira fazê-la. Aproveito para agradecer mais uma vez. Essa noite tem sido importantíssima. Repito, logo após o nosso 17 de maio, temas como a violência é necessária que a gente aborde, que a gente coloque a questão da realidade dessas vítimas, né? A realidade desta população LGBTQIAP+, que além de sofrer com LGBTfobia,
ainda sofre com a violência de gênero, ainda sofre com a exclusão, ainda sofre com a não inserção do mercado de trabalho, que também é um caso que leva à violência doméstica, né? A questão da submissão financeira. Então, é importantíssimo que a gente traga essa discussão. Agradeço, professora Samantha, quando o Tiago trouxe o seu nome, confesso que ainda não a conhecia, mas é uma satisfação imensa tê-la, nos auxiliou muito, nos trouxe conceitos importantíssimos, e que vai transformando a gente, né? Porque eu penso que a partir do momento que a gente começa a tratar essas temáticas, principalmente de cunho de direitos humanos, dentro da OAB, a gente tem mais efetividade dos direitos, né? A gente tem mais fomento a respeito dos direitos, porque quando se pensa, é justamente o que a doutora disse ao início, pensa Maria da Penha, pensa delegacia, pensa medida restritiva, e não tem um ser humano por trás da aplicabilidade dessa lei, né? Existe uma pessoa que precisa de um respaldo jurídico para que tenha a sua dignidade, para que tenha a sua vida resguardada. Então, eu agradeço mais uma vez. Doutora Bruna, já conheço a doutora de outras ocasiões, mas fico muito feliz em tê-la aqui, trazendo a sua experiência muito grande, muito esclarecedora. Para a gente, eu, assim como a doutora Samantha, atuo em direito civil, então, para a gente, pelo menos para mim, o direito penal é muito distante, né? Então, trazer esmiuçado isso é muito mais fácil de que a gente cobre uma efetividade e entenda também as questões de fomento de políticas públicas, né? Porque não é só a aplicabilidade do direito, mas também o fomento de políticas públicas, o pensar dessa população. Eu quero agradecer aqui a presença, vejo pelo chat, a doutora Heloísa Alves. Doutora Heloísa, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, uma querida, uma parceira. Quero agradecer muito a presença dela e dos demais presidentes de comissões que estejam aqui conosco, que não consigo ver todos, mas que já agradeço a parceria, que já agradeço o carinho. Heloísa sempre muito parceira e sempre evidencio de que estar hoje à frente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da subseção de São Bernardo é muito gratificante para mim, principalmente pela parceria da OAB São Paulo e a parceria da minha subseção. Então, agradeço muito. Caso não tenhamos mais perguntas. Doutora Juliana, só para complementar, algumas questões da prática que eu acho interessante a gente trazer aqui, que saem até um pouco do usual quando a gente vai estudar sobre os tipos de violência contra a mulher, né? Quando a gente fala de tipos de violência contra a mulher, o que eu tenho pego bastante aqui no escritório também, é quando o agressor ou agressora impede a vítima de fazer procedimentos estéticos, então harmonização facial, ou então de fazer uso ou reposição hormonal. Tem a questão do estelionato afetivo também, a gente não tem um tipo penal específico para o estelionato afetivo ainda, né? Mas até na semana passada eu acompanhei uma cliente até a Delegacia da Mulher e nós fizemos o boletim de ocorrência de estelionato dentro da Delegacia da Mulher. Então, a aplicabilidade, a gente consegue achar algumas brechas dentro da lei para conseguir fazer que na própria polícia a gente já quebra essa primeira barreira, né, de reconhecimento como uma violência contra a mulher, e aí a gente vai quebrando a nossa barreira também no judiciário, mas primeiro a gente tem que fazer passar por esse filtro da polícia, que é complicado ainda hoje. Eu queria só pegar gancho nessa fala da Bruna e dizendo o seguinte,
Claro, é natural que há muito preconceito nas delegacias com a comunidade LGBTQIAPN+. Mas a gente não pode esquecer que, apesar de todos os esforços que se tem feito no sentido da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, o preconceito já começa, inclusive, com a mulher cis. A mulher já costuma ser mal atendida na delegacia. Eu já me deparei com situações onde eu soube que as vítimas escutavam dos policiais o seguinte: não vou fazer o boletim de ocorrência, amanhã você volta com ele, então volta para casa que é disso que você gosta. Então, quando a lei fala da necessidade de um aparelhamento feminino na delegacia, para todo um tratamento que seja condizente à dignidade da vítima, não é à toa. Nós estamos num país machista, sexista, mergulhado na cultura do patriarcado. E estas questões refletem aos grupos sociais das mulheres como um todo e aos grupos sociais LGBTQIAPN+. Então, nós somos vítimas, naturalmente, do sistema. O sistema reluta em modificar, apesar de quase 17 anos de aplicabilidade da lei. E se a mulher cis já tem essa vulnerabilidade na delegacia, imagine quando chega uma mulher trans, uma travesti, uma mulher lésbica que foi agredida pela sua parceira, que também é mulher lésbica, e como que fica uma personalidade de gênero não binário, como eu deixei na minha palestra. Quer dizer, as dúvidas são inúmeras, mas a advocacia, eu sempre digo em sala de aula, a advocacia deve ser extremamente persistente. Nós temos que insistir no atendimento que começa na delegacia, nas garantias que são feitas às vítimas da Maria da Penha, e temos que insistir nos processos judiciais para que possamos quebrar, né, essa resistência dessa cultura do patriarcado, para que a educação possa ser feita com primado na igualdade de gênero, numa igualdade substancial e efetiva, para abraçar os grupos de minorias sociais, como grupo de mulheres e como grupo de pessoas LGBT. Samantha, perfeita colocação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu agradeço mais uma vez. Eu peço desculpas de novo pela o meu estado, né? Mas quero deixar claro que a subseção, ela está aberta para a doutora Samantha, para a doutora Bruna, para que a gente possa trazer demais temas, para que a gente possa trazer mais nuances, né? Professora Samantha, com seu livro belíssimo, tenho absoluta certeza que tem muito mais o que se falar, tem muitos mais capítulos, temas. Já deixo a dica, a Revista dos Tribunais, confiram lá, um livro belíssimo, um livro que traz como este evento densidade, conteúdo e expertise da professora. Realmente, Tiago não fez economias quando descreveu a professora, e corresponde efetivamente ao que foi apresentado para mim. Então, essa dupla fantástica, que se fossem sócias, o mundo certamente seria muito melhor. Olha que beleza aí, Bruna. Amei! Eu agradeço muito, eu agradeço esse convite, eu agradeço ao meu amigo Tiago Menegaldo, agradeço a você, Juliana, agradeço, Bruna, muito prazer em conhecê-la aqui, espero encontrá-la em outras falas, em outras palestras, e assim, agradeço demais o convite da comissão e fico à disposição de vocês para outros eventos, para outras temáticas. Eu estou muito feliz de estar aqui e de ter essa troca com vocês nesta noite.
Agradeço a doutora Juliana, a doutora Samanta. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui acompanhando. Estamos juntas, juntos e juntas nessa luta. Eu agradeço, declaro por encerrado este nosso evento, agradeço todas as pessoas que participaram, todos os membros da comissão, e, mais uma vez, essas duas incríveis doutoras e militantes e super-heroínas do direito. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite.